Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 15, versículo 10 em diante. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna um homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficam ofendidos quando ouviram isso? Ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus falou muito aos seus discípulos sobre as pessoas que pensam e guardam aquilo dentro do coração e depois elas falam. Tem pessoas que elas começam a guardar coisas dentro do seu coração e quando guardam dentro do seu coração, elas não conseguem, no dia de uma raiva. Você já viu uma pessoa, ela fica quieta, calada e vai passando o tempo, aí quando é um dia, ela joga tudo para fora. Tudo que ela sente, tudo que ela guardou, ela fala, porque está guardado dentro dela. Se uma pessoa ela tem bons pensamentos, ela vai falar coisas boas. Se uma pessoa ela tem maus pensamentos, é claro que ela vai falar coisas ruins. Quantas pessoas boas usam a sua vontade, o seu desejo para ajudar outras pessoas, para ajudar em uma comunidade, ajudar um vizinho, ajudar um parente, ajudar um amigo com qualquer coisa. Pode ajudar o outro. Todos os dias, todas as horas, todo momento, existem pessoas precisando de ajuda. Aí aqueles que não entendem da palavra do Senhor e pensam no mal e maquinam o mal, eles estão cegos espiritualmente. Como um cego, como disse Jesus, pode guiar o outro. É a palavra de Deus. Como vai guiar o outro? Então, se uma pessoa ela não tem entendimento da palavra, se ela não vive uma vida baseada nos princípios de Deus, nas coisas corretas, nas coisas certas, como que ele vai dar um bom conselho? Se ele pega uma pessoa que está indignada, está com raiva ou quer fazer algo errado, ele vai aconselhar na hora. Ele vai dizer: vai lá, toma satisfação, seja em uma discussão, seja para
quantos homens ou mulheres mesmo aconselham os outros para traírem seus cônjuges, fala que é normal hoje em dia, desconta, vai lá, se vinga, e sabemos que é errado e que não devemos aconselhar ninguém a fazer isso, porque isso tem consequências para a vida da pessoa. Não tem... Todo pecado, ele tem sua consequência, se paga um preço. Todos nós pagamos preço quando nós erramos. Os maus pensamentos, como diz na palavra, os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos. Quantas pessoas, elas se juntam para fazer o mal? Quantas vezes vimos em nosso país pessoas se juntando e fazendo roubos, assaltos, grandes assaltos, coisas terríveis. E depois vê que a polícia prendeu, a polícia tem a consequência, sempre tem consequência. Tem uns que pagam com a própria vida e tem uns que estão presos, e quando eles estão presos, eles se convertem a Deus e eles veem que eles tinham tudo, tinham a liberdade, tinham a família, tinha tudo para ser feliz, mas os maus conselhos, os maus amigos, as más amizades levaram eles para fazer coisas terríveis, que depois, com o passar do tempo, eles falaram que se pudesse voltar atrás, não teria cometido aquilo. Quantas pessoas, por causa de más amizades, elas destroem a própria vida por maus conselhos, por maus caminhos, dirigidos por maus caminhos, e destroem seus casamentos, e depois elas querem fazer tudo para voltar e elas não conseguem, porque aquela pessoa que foi machucada, ela não aceita mais, e usa-se aquela palavra, que a pessoa era feliz e não sabia, tinha tudo, mas jogou tudo fora por um minuto, por uma noite, por más amizades. Quantos jovens perdem suas vidas, perdem a sua liberdade, tanto a liberdade física como a mental, porque uma pessoa que começa a usar drogas, seja de qualquer idade, não é só jovens, tem pessoas que já passaram por muitas coisas, aí falam depois que não estão aguentando mais, aí procura as drogas. Aí encontra sempre aquele que fala, porque ele tem um mal dentro dele enraizado, ele não tem coisas boas. Por isso que Jesus fala, como um cego pode guiar o outro. Temos que pedir a Deus que coloque pessoas boas nos nossos caminhos, pessoas que tenham bons pensamentos, bom coração, pessoas que sejam usadas por Deus, pessoas que tenham o temor do Senhor. Por quê? Todos nós somos tentados, todos. A partir do momento que a gente conhece a palavra do Senhor, mudamos de postura. Aquela pessoa que fazia as coisas erradas, ela não faz mais, porque ela começa a conhecer a palavra de Deus, ela começa a ter uma intimidade com Deus, e ela vê que nada disso compensa, e que é muito perigoso, é muito assustador, e as consequências são gravíssimas. Então, ela começa a ter uma vida diferente, a partir do momento que você... A partir do momento que você conhece pessoas boas, que vão falando das coisas de Deus, que vai te alertando e te levando para o bom caminho, você sente uma liberdade muito grande. Você sente que você está limpando tudo por dentro. Quantas vezes as pessoas, elas não conseguem dormir direito por coisas que elas fizeram. Quantas vezes as pessoas, elas passam seu tempo desesperada, pensando só em coisas ruins,
porque aconteceu algo que elas não queriam ter feito e elas fizeram e aquele arrependimento bate e fica aquela dor dentro do coração. E você tem que agradecer a Deus. Se você fizer algo e você sabe que é errado e você se arrepender, agradeça a Deus. Não fique amargurado, pelo contrário, agradeça a Deus porque você se arrependeu. Feliz daquele que se arrepende, porque ele é perdoado por Deus. Não se sinta amargurado. Comece a conversar com Deus. Busque pessoas boas para a sua vida, pessoas que andem num caminho certo, porque, como diz na palavra do Senhor, Mateus, capítulo 12, versículo 34 em diante. Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas. O homem mau do seu mal tira coisas más. Do seu tesouro tira coisas más. Então, aí Jesus fala: mas eu lhes digo que no dia do juízo todos os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Então devemos ter muito cuidado com o que falamos e com o que fazemos, porque pedir a Deus para limpar o nosso coração é muito sério, para tirar toda a maldade, porque o inimigo das nossas almas, ele fica ao redor, ele fica ao redor da pessoa para querer tragar as vidas. E aquelas pessoas que vivem pedindo a proteção do Senhor, têm o temor do Senhor, mesmo ela sendo tentada, porque até Jesus foi tentado. Então todos nós, passamos por tentações, mas Deus fala que Ele não dá tentação maior do que você possa resistir. Então resista às tentações. Diga não às coisas más, às coisas ruins, de destruir a sua família, de falar palavras terríveis com a sua família, com a sua própria vida, ou com aquele que te fez mal, porque essas palavras, como disse Jesus, Ele está nos alertando. Como disse Jesus, essas palavras, elas têm um peso. E quando for no dia do julgamento final, muitos serão condenados pelas suas palavras e muitos serão salvos pelas suas palavras. Então não só são os atos, as palavras têm muito poder. Porque imagine, você deseja o mal, uma pessoa começa a desejar o mal para outra, começa a fazer coisas erradas, aí o que acontece? Ela começa a destruir uma vida e através dela tem consequências terríveis para a vida daquela outra pessoa. Porque ela falou palavras de maldição, ela caluniou, ela mentiu, ela deu falso testemunho. E isso tem um peso enorme, vai ser cobrado dela. Quantas pessoas, às vezes, elas saem Tem pessoas que vão dar testemunho e elas saem algemadas de um tribunal, porque elas dão falso testemunho e consegue se provar que ela deu um falso testemunho e ela acaba saindo presa de um tribunal. Nós já vimos isso na TV, nas redes sociais. Então, temos que ter muito cuidado com o que falamos e com as mentiras. Porque a mentira, ela tem um dono. O inimigo, o diabo, ele é o pai da mentira.
Então, quando você vai falando uma mentira pequena, você acha que aquilo ali não tem problema. Daí a pouco você tem que contar uma maior, outra, e depois a pessoa está em uma teia, é como uma teia de aranha. Quando pega, sabe, você já viu uma mosca presa numa teia de aranha? Um mosquito, algo assim? É terrível. Quanto mais ela tenta se soltar, mais aquela teia prende ela. Então, o inimigo, precisamos orar, precisamos ter a nossa vida em comunhão com Deus, buscando a Deus todos os dias, buscando a Jesus. Jesus é maravilhoso demais. Ele se compadece daquele que se arrepende. Quem nunca pecou, como ele falou, eu sempre gosto de lembrar disso, que é para aqueles que se sentem muito puros também e começa a apontar o dedo para quem está pecando. Você que nunca pecou, atire a primeira pedra, porque não podemos estar sempre acusando e olhando o pecado do outro. Temos que olhar para dentro de nós. Essa palavra é para cada um de nós, para agirmos da forma que Deus quer, que é viver uma vida livre, sem mentiras, sem ficar preso, sem ficar... Quantas pessoas ficam reféns de outras? Porque contam um segredo seu, ela fez... Perdão. Quantas pessoas elas ficam reféns de outras porque elas fizeram algo errado, elas não conseguem guardar aquilo para si e elas procuram a pessoa errada que vai se aproveitar daquela situação para chantagear, para ficar jogando, como a gente diz, jogando na cara, falando para a pessoa, olha, você fez isso, você lembra que você fez? Não me prove, porque eu acabo falando. Aí aquela pessoa, ela fica presa, ela fica sem poder fazer mais nada na vida dela, porque ela confiou em um cego, ou dois cegos, cego espiritualmente. Eu não estou falando de perda de visão, de visão na nossa vida física. Eu estou falando do mundo espiritual. Vamos pedir a Deus, porque só Deus para tirar as vendas dos nossos olhos espirituais. Paulo, ele perseguia os cristãos. Ele fazia coisas horríveis com os cristãos. Ele pensava que quem estava certo era ele. E ele perseguia os cristãos. Então, um dia ele caiu literalmente do cavalo. Ele passou 3 dias sem enxergar, porque ele viu Jesus no caminho e caiu do cavalo. E Jesus falou para ele, Paulo, por que me persegues? E Jesus falou para ele que ele ia cuidar do povo dele. E Paulo, ele teve uma transformação, saiu todas as escamas dos olhos dele. Quando o homem de Deus no 3º dia foi orar nele, caiu as escamas, porque criou umas escamas nos olhos de Pedro. Pois assim somos nós, quando não enxergamos o que estamos fazendo de errado, o que estamos fazendo com a nossa vida, e às vezes até ensinando errado para os nossos filhos. Sem querer, às vezes você passa um ensinamento errado para os seus filhos, achando que está tudo certo, que está tudo bem. Ah, tá tudo bem, vai se divertir, vai tomar uma cerveja, vai dançar, vai aproveitar. Todas as coisas que fazemos têm consequências. Então, cuidado com os exemplos que você passa, cuidado com o que você faz, porque as consequências depois de tudo de errado que fazemos é muito difícil. Mas Deus liberta, Deus cura. A cada um que se arrepende, muda de vida,
literalmente, de verdade, não é mudar fazendo de conta. Ou você vai aos poucos escutando a palavra de Deus, como os bebezinhos, eles vão para um prezinho, as criancinhas vão para o prezinho, começa a brincar, a pegar no lápis e a rabiscar. Aí somos nós. Depois eles estão engateando na fé e por aí vai aprendendo a caminhar. Um bebê, quando ele nasce e ele tem meses depois, antes de um ano, tem uns que andam com 8, 9 meses em diante, mas tem outros que andam com mais de um ano. Então, cada um tem seu tempo. Tem pessoas que elas começam a escutar a palavra de Deus e elas começam logo a entender e elas começam a mudar até aquela transformação, a não querer mais mexer com o invisível. Pessoas que mexem com coisas erradas, desejando mal, fazendo mal, como diz na palavra de Deus, pessoas que roubam, que assaltam, pessoas que fazem mal para o seu próximo, que não têm o temor do Senhor. Esses são dignos de dó, de pena, porque o preço é muito grande se aquela pessoa não se arrepende. Tem grandes consequências. Agora, o pior, quando tem família, a família sofre junto. Porque imagine um homem ou uma mulher, quando é pega fazendo um assalto, uma coisa errada. Ele não é só ele que vai pagar. A família toda paga, porque ficam apontando para aquela família. Olha, é filho daquele. A mesma coisa é quando tem um pai, uma mãe que faz as coisas certas, faz tudo certo, aí aquela pessoa é bem vista pelos outros, todos gostam e admiram, e ela se torna uma pessoa pública, aí todos falam, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que é de respeito, é uma pessoa admirada por todos, e vamos copiar, porque o exemplo, copiar uma pessoa que tem um bom exemplo é muito bom. Não podemos desejar o que a outra tem, desejar o mal e invejar. Não podemos invejar as coisas dos outros. Querer o que é do outro, não querer que ele dê certo. Eu quero que eu dê certo, o meu dê certo, a minha vida dê certo. Eu não quero que o outro dê certo. Isso destrói a própria vida daquele que está desejando. Pode fazer mal para o outro, mas a vida de quem está desejando é aquilo que Deus fala. São pensamentos, saem maus pensamentos. Aí tem os homicídios, pessoas que matam porque começam a pensar coisas ruins e acabam colocando aquilo em prática. Tem umas pessoas que na hora da raiva perdem todo o controle e acabam fazendo coisas que não deviam. Mas tem outras que elas maquinam mesmo o mal, elas preparam. Quantas pessoas a gente vê que em um homicídio, quando passa na TV ou nas redes sociais, aquelas pessoas, elas maquinam para matar, para tirar a vida de uma pessoa. É muita maldade, é muita frieza. A pessoa se juntar com outras para preparar, para fazer uma armadilha, para tirar a vida do outro. Ver que aquela pessoa está saudável, cuidando da sua vida, estudando, às vezes são estudantes, às vezes são pessoas que não acabaram com o seu relacionamento, aquela pessoa não quer mais, aí quer destruir aquela pessoa a qualquer custo, aí vai se vinga em alguém da família, aí vai tirar a vida de alguém da família para ver aquela pessoa sofrer. Olha quanta tristeza, olha quanta coisa horrível, tudo por causa da maldade do coração, dos maus pensamentos. Aí, como Jesus falou,
saem, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são as que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não os tornam impuro. Então, as calúnias, quantas pessoas caluniadas, quantas pessoas que elas têm vontade de sumir, de desaparecer, de se esconder por causa das calúnias. É horrível quando o ser humano é atacado por calúnias. Mas, voltando, todo aquele que fizer, ele vai dar conta. Pois, por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. É como Jesus falou, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Então vamos usar as nossas palavras para ajudar pessoas. Você pode ajudar tantas pessoas com o seu conhecimento. Aí você fala, eu tenho pouco conhecimento. Use o pouco que você tem para ajudar. Use o pouco de conhecimento que você tem para ajudar. Deus vai te acrescentando mais. Deus vai te dando sabedoria. Peça, vamos pedir, Senhor, em nome de Jesus, dai-nos sabedoria para lidarmos com os problemas nossos e dos outros, ajudarmos pessoas, porque o nosso propósito é ajudarmos uns aos outros, ajudar aquele que está confuso, Pai. Em nome de Jesus, vem com teu amor e poder e nos dá a palavra de sabedoria. Espírito Santo, usa cada um de nós em nossos lares, usa todos, Pai, para fazermos melhora os nossos pensamentos, para fazermos o bem. Quando temos tudo de bom, aquele tesouro que o Senhor falou, Senhor Jesus, guardado em nossos corações, nós começamos a distribuir pérolas, distribuir coisas boas, palavras que edifiquem, palavras que salvam, palavras que proféticas, que você pode profetizar em sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa só tem vencedores. Na minha casa só tem pessoas boas, pessoas que são tementes a Deus, pessoas vitoriosas. Na minha casa não tem derrotado. Na minha casa não tem lugar para brigas. Aqui é um lar de paz. Profetize em seu lar. Fale, na minha casa tem fartura de amor, fartura de alimento. As minhas finanças estão bem. Vou prosperar em todas as áreas da minha vida. Deus vai me dar a prosperidade do Senhor em todas as áreas da minha vida e da minha família, em nome do Senhor Jesus. Comece a profetizar, fale coisas boas, use as suas palavras em seu favor, em favor dos seus filhos. Fale, meus filhos são todos abençoados, meus filhos vão trilhar por bons caminhos. O Senhor já afastou todos os males e perigos, já caiu por terra todo espírito de enfermidade, toda maldade humana e espiritual já caiu por terra, em nome do Senhor Jesus. E na minha casa só tem lugar para alegria. A minha casa será chamada a casa da alegria, a casa da paz do Senhor, a casa do amor que transborda, que sabe aquele óleo, aquele azeite da viúva, que quanto mais ela colocava as vasilhas, mais o azeite ele transbordava. Ele só parou de encher as vasilhas quando acabou as vasilhas. Então que não acabe as nossas vasilhas, porque o amor do Senhor está enchendo os nossos lares.
Os nossos lares estão cheios do amor de Jesus. Jesus entrou em nossos lares e onde a luz entra, as trevas vão embora. Não esqueça disso, declare: Jesus fez morada em minha casa. A palavra de Deus é meu guia, é meu farol, é minha luz. Agora a minha estrada tem luz. Tem um direcionamento, eu não ando mais no escuro, eu não ando mais sozinho, eu não preciso pedir conselhos a quem não sabe dar, porque a palavra de Deus é o meu guia. O Senhor está iluminando a minha vida, da minha família, e eu e minha casa, hoje e sempre, amamos, adoramos e te queremos, Jesus. Junto de nós, vem Espírito Santo, com teu amor e poder, toca em nossos lábios e faz sair das nossas bocas tesouros de palavras, palavras de sabedoria, palavras que curam, palavras que salvam, palavras que edificam, e nós te agradecemos com essas palavras, Pai. Te adoramos, te amamos, bendizemos, Santíssima Trindade. Nós te louvamos dia e noite sem cessar, te buscamos, nosso amor maior. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus eu oro, e gratidão, gratidão pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelos nossos lares e trabalhos. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.